Olá, nós estamos aqui na segunda parte da primeira aula da disciplina de projetos de máquinas. E nessa primeira aula, nós estamos trabalhando sobre rotas de desenvolvimento de uma máquina agrícola. Desde a primeira parte, nós viemos falando sobre metodologias gerais, sobre o projeto e concepção de uma máquina, onde nós vamos analisar um problema, depois levantar informações sobre esse problema, levantando também requisitos sobre a operação, passando pela definição de um conceito de projeto. Depois desse conceito, nós vamos trabalhar com o projeto, com detalhamento, prototipagem, testes, análise dos resultados e observação de um produto final. Na última parte da última aula, eu trouxe esse passo a passo. Esse passo a passo, nessa aula, nós vamos trabalhar de uma forma detalhada. Então, nesse passo a passo, nós vamos começar falando sobre o reconhecimento e avaliação de problema. Vamos trabalhar com um estudo de caso. E esse reconhecimento e avaliação, de um problema no conceito de desenvolvimento de uma máquina agrícola, de certa forma, ele pode ser realizado, pode ser aplicado, por exemplo, para reduzir o esforço manual, para trazer um conforto maior para o operador. Ou então, ele pode ser aplicado esse conceito para aumentar o rendimento operacional da máquina. E seguindo nessa linha, nós podemos falar também para esse conceito ele pode ser aplicado para melhorar o desempenho da máquina em relação a um consumo de combustível, por exemplo. Esse mesmo conceito ele pode ser aplicado de uma forma conjunta também para reduzir custos operacionais. Então, a melhoria, a otimização, o desenvolvimento de uma máquina, ele pode ser aplicado para reduzir custos da operação. Um outro aspecto muito importante é melhorar a qualidade da operação. A operação agrícola ela tem um fim, ela possui uma finalidade. E de forma ideal, quanto melhor essa qualidade na realização dessa operação, isso vai trazer benefícios para a produção agrícola. E um aspecto ainda finalizando nesses conceitos que nós temos aqui para o desenvolvimento, ou então otimização de uma máquina agrícola, eu trago um último conceito que é a redução de danos no meio ambiente. Pode ser que o desenvolvimento ou a otimização de uma máquina ela encampe, ela agrupe, englobe mais de um desses conceitos. Ou pode ser que ela atenda somente um desses conceitos. Mas vejam que são conceitos importantes, como, listando novamente, redução de esforço manual, aumento do rendimento operacional, aumento da eficiência do desempenho, redução de custos operacionais, melhoria da qualidade da operação, redução de danos no meio ambiente. São conceitos importantes que devem ser sempre observados nesse desenvolvimento ou otimização de uma máquina. E ao longo desse passo a passo, nós vamos trabalhar num estudo de caso. E esse estudo de caso eu tomei a partir da minha tese de doutorado e da dissertação de mestrado, onde eu trabalhei no desenvolvimento de um processo para aplicação localizada de adubo líquido nitrogenado. Então, qual que é o problema que está envolvido no processo de adubação nitrogenada que é realizado de forma atual nos canaviais de cana-de-açúcar? Mas antes da gente reconhecer o problema, vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo. Vamos falar um pouco mais sobre esse cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene que ela é cultivada ao longo de 5, 6 ciclos de colheita. E ali,
após cada colheita, na fase de brotação da cana-de-açúcar, é realizado, né, a suplementação dos nutrientes que são extraídos com a colheita. E essa suplementação, né, da nutrição do canavial é feita basicamente com potássio e nitrogênio. O potássio pode ser suprido a partir da vinhaça, mas a grande quantidade de nitrogênio que é exigida pela planta é reposta numa adubação nitrogenada. Mas e como que essa adubação nitrogenada ela é feita atualmente? Bom, basicamente existem dois métodos. Um método de aplicação incorporada e um método de aplicação em superfície. Na aplicação incorporada, nós podemos aqui caracterizar a operação com esse estilo, né, de uma máquina adubadora em que faz a operação de uma abertura de sulco para a deposição aqui do fertilizante em profundidade. Porém, aqui nós temos algumas dificuldades na realização dessa operação. E essa dificuldade advém principalmente dessa palha que fica sobre a superfície da em cobertura do solo após a colheita mecanizada. E esse colchão aqui de palha dificulta a abertura do sulco. E ainda, vamos falando dessa operação, nós podemos pontuar uma outra dificuldade. E essa dificuldade está relacionada à abertura de sulco próximo da soqueira. Essa abertura de sulco ela pode danificar as raízes da cana-de-açúcar. E ainda tem um outro problema, que esse fertilizante aqui sólido granulado, quando é incorporado num solo seco, essa relação, né, essa não incorporação suficiente em relação ao solo, isso ainda pode permitir perdas para o meio ambiente, já que esse fertilizante ele não está incorporado ali no solo de uma maneira perfeita, porque o solo seco, né, nós vamos ter grânulos um pouco mais desuniformes e maiores. Então são alguns problemas que são pontuados ali nessa aplicação incorporada. De uma forma diferente, mas ainda com problemas, nós podemos também caracterizar um pouco essa aplicação em superfície. Na aplicação em superfície, uma das vantagens é a capacidade operacional, que nós aqui vemos, né, porque com a quantidade de linhas, né, e também nesse estilo de operação você vai ter um bom desenvolvimento da máquina em velocidade. Contudo, esse fertilizante aplicado na superfície traz uma dificuldade para a absorção pelas raízes das plantas. Isso porque a palha sobre a superfície ela forma uma camada entre o fertilizante e o solo. Além disso, o fertilizante em superfície também facilita as perdas. As perdas principalmente quando aplicado a ureia. Isso facilita uma volatilização aí de amônia. Então, essas são algumas das dificuldades na operação que é realizada atualmente, tanto na aplicação da adubação incorporada como na aplicação em superfície. Até porque na aplicação em superfície, mesmo quando o fertilizante ele não é perdido para a atmosfera, esse fertilizante, quando aplicado na superfície, ele também pode ser imobilizado pelos micro-organismos que utilizam esse fertilizante aí para fazer a degradação da matéria orgânica. Mas vamos aí seguindo um pouco falando sobre esses problemas, né, sobre essa identificação, né, do reconhecimento e avaliação do problema, falando ainda sobre a aplicação do fertilizante da forma que é realizada atualmente, e se esse fertilizante utilizado na adubação nitrogenada da cana-de-açúcar for ureia, a probabilidade de ocorrer grandes perdas é muito grande. E essas perdas elas podem acontecer na ordem aí até de 40 a 60% do fertilizante aplicado, se utilizarmos a ureia, né? Já que associado à palha, né, nós vamos ter, associado à decomposição da palha, nós temos uma enzima que é a urease, e essa urease facilita a perda
por volatilização. Então são alguns problemas. Considerando esse problema, nós vamos ter a possibilidade de trazer uma solução para essa operação. E aqui, né, nós temos aqui alguns quadros, né, que nós temos que levar em consideração nesse caso o solo, a máquina e a planta. Para trazer uma melhor solução, nós vamos considerar então solo, máquina e planta. Nesse quadro, né, aqui vamos a pontuar, por exemplo, na planta, vamos ter associado, por exemplo, plantio, tratos culturais, colheita, poda, pulverização, adubação. Ao solo, nós temos processos associados como adubação, semeadura direta, preparo de solo, o preparo de solo, subsolagem, escarificação, aração, gradagem. Então, são alguns aspectos, né, de operações que são realizadas aqui em relação à planta e ao solo, e são processos que podem ser melhor otimizados, melhor realizados de uma forma em que nós temos aqueles conceitos, né? Nós temos aqui esses conceitos, né, trazidos como redução de esforço manual, aumento do rendimento operacional, redução de custos operacionais, melhoria na qualidade da operação, redução de danos ao meio ambiente. Nós podemos trazer esses conceitos para essas operações, né, de plantio, tratos culturais, colheita, semeadura direta ou preparo de solo. Nós podemos trazer esses conceitos. Mas agora que vamos pensar quais, né, os critérios exigidos para essa operação que devem ser contemplados aí pelo equipamento. Pensando no nosso estudo de caso, onde nós temos esse problema para adubação na cana-de-açúcar, né? Quais os critérios que nós vamos ter como exigência, né, para melhorar essa operação e que vão ser contemplados aí pelo equipamento? Essa definição de critérios sobre a operação, elas são fundamentais para a decisão sobre as características que essa máquina vai adquirir. Então, basicamente, nós temos que definir um objetivo central em função desse problema. E neste estudo de caso, o nosso objetivo central, considerando o problema da adubação nitrogenada em cana-soca, foi desenvolvimento de um processo mecanizado de funcionamento no solo para alcançar a aplicação com mínima mobilização em áreas de cana-de-açúcar. Então, a ideia foi trazer os benefícios da adubação incorporada ao solo, mas evitar os problemas ou as dificuldades que a camada de palha traz para essa operação de adubação incorporada. Então, como que nós vamos fazer esse processo de adubação incorporada, evitando as dificuldades trazida pela camada de palha? Vamos fazer esse processo mecanizado de funcionamento no solo, uma perfuração no solo para a injeção de um fertilizante líquido. E aqui, relembrando, né, os conceitos fundamentais, né, baseado nesses conceitos fundamentais, nós vamos elaborar esses requisitos da operação, como melhor qualidade da operação, aumento na capacidade operacional, redução de impactos ao meio ambiente, maior eficiência energética e menor custo operacional. É claro que, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir atender todos esses requisitos, mas que a melhoria seja pautada em pelo menos um desses requisitos. Requisitos importantes, vejam: qualidade da operação, capacidade operacional, redução de impactos no meio ambiente, eficiência energética e custo da operação. No nosso caso, nós levantamos então esses requisitos básicos. Requisitos para trazer um menor impacto aqui no meio ambiente, porque
nós conseguimos dessa forma, por meio, né, de um funcionamento para a injeção do fertilizante líquido no solo, nós conseguimos trazer uma redução nas perdas desse fertilizante que está sendo aplicado no solo. Também podemos trazer uma melhor qualidade para a operação, que vai trazer benefícios diretos para a produção agrícola. Por quê? Porque menores perdas ali para o meio ambiente, isso de certa forma significa que a planta ela vai estar melhor aproveitando esse fertilizante. Aqui outras especificações dimensionadas, nós consideramos que as punções seriam realizadas numa distância de 300 milímetros, que é uma distância média aqui entre as soqueiras da cana-de-açúcar, e também consideramos que a injeção desse fertilizante seria numa profundidade de aproximadamente 100 milímetros, que é uma profundidade que já previne as perdas desse nutriente em relação à volatilização da amônia. Então, de certa forma, nós atendemos uma parte, né, desses requisitos básicos aqui, como a redução aqui no impacto no meio ambiente e também a melhor qualidade da operação. Mas, então nós temos esse conceito, né? Nós já sabemos o que nós queremos, agora nós temos que partir para uma próxima etapa, e essa próxima etapa foi o desenvolvimento de ideias. E nesse desenvolvimento de ideias, nós criamos esboços conceituais, croquis, gráficos, que, de certa forma, fundamentam o desenvolvimento da solução geral. Então, basicamente, nós vamos, né, tentar selecionar ideias para resolver os problemas. Vamos também fazer rascunhos para chegar num esboço. Então, esse que é o caminho, né, do desenvolvimento de uma máquina. Então, vamos aqui mostrar, por exemplo, um esboço, mas para chegar nesse esboço final, nós tivemos vários rascunhos. Para chegar nesse esboço final, nós levamos, por exemplo, nesse caso específico, nós levamos mais de 6 meses de trabalho para chegar nesse esboço final da solução. Então, foram rascunhos, né, rascunhos de ideias, mas sempre tendo como base o mesmo objetivo, sempre tendo como ideia básica o processo de funcionamento no solo para a injeção de fertilizante. Então, baseado nesses requisitos da operação, nós criamos rascunhos e chegamos a um esboço final, e aqui nós temos a solução, né, baseada, por exemplo, num mecanismo biela, manivela e funcionador para realizar a perfuração vertical no solo, e para anular a velocidade relativa, né, de deslocamento da máquina, aqui nós associamos o que nós chamamos, né, de carro-guia. E esse carro-guia, ele tinha um movimento, né, ele tem, né, um movimento aqui longitudinal alternativo, e esse movimento longitudinal alternativo de vai e vem possui a mesma velocidade de deslocamento da máquina. E esse carro-guia, ele é acionado por um câmbio de tambor. Então, quando esse carro-guia ele se desloca no mesmo sentido do movimento da máquina, o pulsionador ele desloca sobre a superfície do solo. Mas quando esse carro-guia se movimenta com a mesma velocidade da máquina, só que em sentido contrário, nós vamos ter a perfuração do solo vertical. Por quê? Porque a velocidade relativa em relação ao solo aqui é anulada, porque o carro-guia ele está se deslocando com a mesma velocidade em sentido contrário ao movimento da máquina, e aí nós conseguimos fazer essa perfuração vertical do solo. Então, esse foi o princípio encampado por esse equipamento, que é basicamente, então,
dotado aqui, nós chamamos de um sistema mecânico funcionador no solo, foi desenvolvido para fazer o processo de perfuração vertical aí no solo. Então, esse que eu acabei de comentar com vocês, é basicamente, né, o que norteia, fundamenta, né, o princípio da operação. Mas para melhor desenvolver esse princípio da operação, nós vamos ter que trabalhar, de certa forma, né, entendendo fisicamente como que é o funcionamento desse mecanismo. Então, aqui nós, por exemplo, né, vamos ter um mecanismo biela-manivela. Esse mecanismo biela-manivela funcionador, ele perfura o solo ele possui uma resistência à penetração. Nesse movimento aqui do mecanismo manivela, nós vamos ter uma rotação associada, né, para o acionamento. Qual que vai ser essa velocidade do movimento desse mecanismo biela-manivela? Qual vai ser a velocidade de rotação desse câmbio de tambor para que o carro-guia se movimente com a mesma velocidade de deslocamento da máquina? Então, esses são neste caso, né, onde nós estamos aqui trabalhando, né, são alguns princípios básicos, né, que nós vamos estudar ali no princípio da operação, que são basicamente aí os equacionamentos matemáticos aí que são necessários e dependem, é claro, de cada mecanismo específico. Aqui, por exemplo, nós também temos, né, além de tudo isso, uma roda de solo sendo utilizada, né, para o acionamento da máquina, né? Então, nessa roda de solo, nós tínhamos a base, né, da potência, né, para o acionamento desse mecanismo, e nós tínhamos também a forma, né, básica, né, para o sincronismo também aqui desse mecanismo. Então, tudo isso nós vamos considerar aqui nesse princípio da operação. E é só aqui uma amostra, né, geral aqui sobre por exemplo, aqui a resistência, né, a resistência e penetração do solo considerada, as dimensões. Então, tudo isso nós temos aí que considerar nesse princípio da operação. Por quê? Porque o próximo passo, após essa análise analítica, é fazer o projeto mesmo, a especificação, os dimensionamentos, o levantamento dos desenhos detalhados. É claro que também podemos aplicar, né, metodologias de modelagem, simulação. Isso tudo nós podemos fazer para chegar num produto mais acabado. Como aqui nós temos o desenho, então, já do protótipo, né, desenhado desse protótipo, esse mecanismo funcionador aqui, mostrando, né, o mecanismo da manivela, a biela, funcionador, e mostrando aqui o carro-guia. Carro-guia, e sobre essa parte de cima, né, aqui nós temos então a vista frontal e aqui uma vista superior, também detalhando o câmbio de tambor, que fazia o acionamento do carro-guia com a mesma velocidade de deslocamento da máquina. E a partir do câmbio de tambor era tomada uma transmissão para o acionamento do mecanismo biela-manivela, e todo esse sistema era acionado através das rodas de solo, que tinham também uma transmissão, né, utilizando aqui correntes. Então, esse mecanismo, esse sistema, né, basicamente um protótipo. Um protótipo raiz, né, um protótipo onde nós queríamos testar esse sistema, né, mecanismo funcionador. Nós desenvolvemos basicamente para fazer então o teste desse sistema mecânico funcionador, e isso aí nos rendeu lá em 2013 lá uma patente aqui sobre o desenvolvimento desse sistema mecânico funcionador. Então, feito, né, essa base, né, passando sobre a análise do princípio da operação, e depois fazendo o projeto de dimensionamento e especificação, nós fomos para o próximo passo, que foi a prototipagem, que é realmente a confecção desse protótipo, né? Aqui nós temos então o protótipo virtual, e na outra etapa nós fizemos a confecção do protótipo. Então,
Na sequência eu trago aí uma imagem, né, do protótipo, o protótipo que foi confeccionado, né, o protótipo confeccionado já em testes, né, dos seus princípios básicos da operação para observação dos requisitos da operação. Então aqui nós já temos, né, uma noção, né, da concepção, né, desde a concepção até a realização desse projeto do sistema mecânico funcionador. Seguindo a sequência, nós vamos ter avaliação e análise, os testes. E esses testes, eles vão ser realizados basicamente para observar se os requisitos que foram levantados lá no início do projeto, eles estão sendo alcançados. E no nosso caso, os requisitos basicamente foram o quê? Foi a manutenção de uma distância equidistante entre as perfurações e também foi a observação da profundidade da perfuração. Vocês lembram que ao longo da videoaula eu falei que a profundidade que nós almejávamos era uma profundidade de 100 milímetros, e na operação que nós fizemos lá em caixa de solo, nós alcançamos aqui uma profundidade em torno aqui de 92 a 96 milímetros. E a distância entre as perfurações, nós alcançamos aí uma distância de 302 a 310 milímetros. Então, é basicamente isso, né? Seguiu essa sequência, né? Desde a observação do problema, passando ali pelo levantamento de requisitos, a proposição de uma solução e chegando até o final, que nós temos aí essa avaliação e análise. É um produto final? Nesse caso, não. Ainda nós não temos, né, um produto final para ser entregue no mercado. Mas vemos, né, que nós tivemos uma sequência, né, de um passo a passo até chegar nesse final. Então, aqui, fundamentados pelos resultados da análise, né, nós devemos pautar na verificação dos requisitos da operação, bem como indicar as limitações físicas como a capacidade operacional. Então, baseados nos resultados, nós vamos observar se é necessário fazer melhorias, né, e otimizações nesse produto, né, nesse produto parcial final. E em função aqui dos resultados, o produto ele pode avançar para etapas, né, que visem a comercialização ou então retornem, né, a processo de otimização. Como nesse nosso caso, nós temos, né, basicamente, né, trabalhar aqui nesse processo de otimização. Nós confirmamos, né, o princípio da operação, nós confirmamos, né, nós alcançamos o nosso objetivo, só que nós temos que fazer a otimização, porque nós não temos ainda um produto acabado, pronto para comercialização. Então é necessário retomar, nesse caso específico, né, desse sistema mecânico funcionador, é necessário retomar a otimização, porque nós observamos problemas, né? Porque se nós aqui analisarmos, por exemplo, os resultados, né, na área de cana-soca, nós vamos ver que quando esse equipamento ele foi para uma área de cana-de-açúcar, a distância foi maior, bem maior aqui que a especificação, né? A distância foi de 330 milímetros, 312 milímetros. A profundidade alcançada, né, nas perfurações foi de 63, 54 milímetros. E ainda nós identificamos ainda outros problemas que não estão sendo mostrados aqui nessas tabelas, né? Problemas com a haste, né? Problemas com a haste, entortamento da haste, problemas com patinagem das rodas, né, em relação ao solo. Então, é necessário realizar otimizações, mas isso, né, nós conseguimos observar a partir destes testes, né, da análise dos testes. E nesse nosso caso específico, nós fizemos esse processo, né, de registro, né,
dessa nova tecnologia a partir do patenteamento. Feito esse primeiro estudo de caso, nós vamos passar para um segundo estudo de caso. Mas isso nós vamos ver numa terceira etapa da aula. Então, até mais e obrigado.